na aula passada, o que é que nós discutimos? Nós falamos sobre a origem de Roma, a origem lendária, a origem arqueológica. Nós falamos também, pessoal, preste atenção, nós falamos também sobre um pouco sobre a religião romana, antes do cristianismo. Nós também falamos um pouco sobre a fase monárquica, sobre a sociedade, os clientes, os plebeus, os patrícios, os escravos. Nós começamos a falar um pouco sobre a política, enfim, sobre costumes romanos, tipo que eles faziam no Coliseu, nas arenas, aqueles espetáculos sangrentos, de lutas de homens contra homens, gladiadores, de feras contra homens, de feras contra feras. Nós começamos a discutir um pouco sobre isso na aula passada. Hoje a gente vai avançar. É um mega anfiteatro. Alguns falam que tinha capacidade para 50 mil espectadores. Então, isso há 2.000 anos atrás, ou mais de 2.000 anos atrás, foi um feito de engenharia fantástico. Você construir uma grande arena hoje, com a capacidade dessa, de 50 mil pessoas, é uma obra de engenharia muito admirada. Imagine há 2.000 anos atrás, feito digno de nota. Então, como eu estava dizendo agora há pouco, senhores, nós vamos avançar hoje bastante. Vamos falar sobre o fim da monarquia. Então, Roma deixa de ser uma monarquia em 509 a.C. e passa a ser uma república. Como é que a república funciona? Muitas pessoas confundem república com democracia. Não é a mesma coisa, entendeu? República significa coisa pública, aquilo que é de todos. Democracia é governo do povo, entendeu? É bem diferente. Na democracia você tem participação popular, na democracia você tem direito a voto, na democracia você tem liberdade de expressão e assim por diante. Na república você pode não ter nada disso, né? A diferença de Roma monárquica para Roma republicana é que não vai ter mais um rei governando. Roma vai ser governada pelo Senado aqui na república. Existiam 2 cônsules, tá certo? Eu vou até colocar esse nome no quadro, então vocês prestem atenção aí. No livro de vocês tem, no slide que eu disponibilizei também tem. Preste atenção que o slide já está no site. Nós já temos lá um texto bem legal sobre Roma. Nós temos também um material em vídeo que eu sempre disponibilizo aqui em Christian, né? Então, fica atento e pegue esse material o quanto antes. Olha só, tinha 2 cônsules, ou seja, no singular, cônsul, tá certo? Esse cara, um patrício, né? Certamente, ele era uma espécie de gerente, né? Um administrador, um governante. Ele auxiliava o Senado na governança, na parte administrativa de Roma. Lá mais para frente adiante, como eu vou falar, um desses cônsules se torna plebeu. Porque à medida que Roma se expandia, que Roma crescia, os plebeus eles vão ter conquistas sociais. Eles vão fazer protestos, os plebeus vão fazer greve, os plebeus vão fazer revoltas, vão empreender manifestações com o intuito de obter avanços sociais, de obter vantagens sociais, de obter conquistas sociais. E vão conseguir. A gente vai falar sobre isso já já. Primeiro, os 2 cônsules, todos os 2 eram patrícios. Depois passou a ser um plebeu e um patrício. Mas quem tinha poder na república mesmo era o Senado. Quem era senador? Acho que falei isso na aula passada. Era um patrício. Mas não era qualquer patrício que era senador. Existiam 300 senadores na Roma Antiga. Entendeu? Hoje no Brasil são só 81 senadores. Olha a diferença. Agora, a influência do Senado romano ela é tão grande no dia de hoje, ainda, que o senador, acho que falei isso na aula passada, é o único que tem 8 anos de mandato. Todos os outros cargos são 4. Acho que falei isso na aula passada, né? Não sei se disse isso aqui, eu posso ter dito em outro primeiro, porque a gente se confunde. Então, como eu falava, todos os cargos eletivos, de vereador, presidente da república, são 4 anos de mandato. O senador é o único que tem 8 anos. Então isso demonstra a influência ainda de Roma nos dias de hoje, porque lá em Roma o Senado era o órgão mais importante e o cargo era vitalício. Significa dizer que o senador só perdia o cargo quando morria. Não era 4, 8 anos, 10 anos. Então era até a morte. Tá? Então por isso talvez o cargo de senador seja de 8 anos no Brasil, mais do que os outros. Ainda resquícios
né, dessa política romana. Ok, mas veja bem, Roma vai passar por um processo de expansão. Essa expansão territorial, Romário, ela traz benefícios e ela trouxe também malefícios. À medida que Roma conquistava povos, à medida que Roma anexava territórios, à medida que Roma crescia, então você tinha um maior número de escravos. Claro que você vai conquistando povos, vai escravizando e vai tendo mais mão de obra, a economia cresce, você tem mais produção, porque você tem mais gente trabalhando, mais escravos, trabalhando de graça, né? Porque eram escravos. Mas você vai ter também o fortalecimento dos chefes militares. Por quê? Porque os generais que conquistavam essas terras, que venciam povos estrangeiros, eles vão se tornando figuras carismáticas, vão se tornando pessoas benquistas pelo povo, verdadeiros heróis, entendeu? E alguns vão adquirindo muito poder junto à massa, junto à plebe, entre eles o Júlio César, o general Pompeu, o general Mário, o general Sila, para citar exemplos de alguns dessa época que se tornaram figuras ilustres, que se tornaram pessoas carismáticas, como já falei para vocês, com grande apelo popular. E nós vamos ter também o aumento dos latifúndios. Todos vocês sabem o que é latifúndio? Para quem não sabe o que é latifúndio, é fácil. Latifúndio é uma grande propriedade rural, é uma grande fazenda, uma mega propriedade, geralmente improdutiva. Porque no latifúndio se produz uma pequena parte da terra. A maior parte da terra é improdutiva, está lá abandonado, mato, etc. O latifundiário, ele tem essa grande propriedade de terra, ao passo que a maior parte das pessoas não tem terra nenhuma. Então, daí a necessidade de reforma agrária. O que é reforma agrária? É dividir terras com quem não tem. Entendeu? É assentar famílias nas terras que são desapropriadas para este fim, para a reforma agrária, ou seja, para que as pessoas tenham um lote de terra e possam produzir na terra, e o homem do campo possa se fixar no campo e não tem que vir para a cidade para ser marginalizado, para habitar nas favelas, entendeu? Então a reforma agrária é importante. Roma discutia a reforma agrária 2000 anos atrás. Hoje, passados 2000 anos ou mais de 2000 anos, a reforma agrária ainda não saiu do papel no Brasil. Ela não aconteceu ainda, né? Ela ainda é debatida, ela ainda é um problema a ser resolvido, entendeu? Infelizmente. Mas vamos lá, olha só. Então, com o crescimento, a expansão territorial, nós vamos ter o fortalecimento desses líderes militares, entre eles o Júlio César, como já disse, o aumento do número de escravos proporcionado pela vitória, né, frente a povos estrangeiros. Sabemos que os derrotados eram feitos escravos, prisioneiros. Os latifúndios dos patrícios, cada vez mais ricos, cada vez mais poderosos. E nós vamos ter também, diante de tanto crescimento, nós vamos ter, como eu já disse, as manifestações da plebe. A plebe indignada. Por quê? Porque a maior parte dos soldados romanos que compunham o exército eram plebeus. E eles lutavam por Roma. E eles venciam. E alguns morriam. E eles não tinham terra. Não eram presenteados com nada. Tudo ficava nas mãos dos patrícios. Ok, Thaís? Então isso vai começar a mudar a partir do século II a.C., quando os plebeus dão início a uma série de manifestações, de revoltas populares, que objetivavam conquistar direitos. E alguns desses direitos vão ser obtidos. Observe comigo, Lei das 12 Tábuas. Até essa época, século II a.C., pessoal, o direito romano, as leis, eram baseadas, olha só esse nome aqui, ó, no princípio consuetudinário. O que significa isso, esse nome bem grandão? Princípio consuetudinário significa dizer as tradições orais, é só isso. É um nome estranho, grande, que para vocês talvez seja desconhecido, mas o significado é bem simples da gente entender. Significa as tradições orais, transmitidas pela fala. Então, quando é que alguém comete um crime? De acordo com as nossas tradições, de acordo com os nossos costumes, não tem uma lei escrita que tipifica esse crime. Mas, de acordo com os costumes, né, tal conduta pode ser considerada um crime. Então, era assim o direito romano. As leis, elas eram do conhecimento de poucos,
E elas eram manipuladas, essas leis, porque elas não estavam escritas. Elas eram adaptadas ao bel prazer do magistrado. Vou dar um exemplo. Chega lá um rico acusando um pobre de um crime, ter roubado alguma coisa, etc. Aí o juiz vai decidir. Não tem lei escrita. O juiz vai julgar pela sua conveniência. O juiz pensa assim: o que é mais conveniente para mim? Eu fazer a média com o poderoso ou eu dar razão a esse pobre, um Zé Ninguém? É claro, é óbvio que é muito mais interessante para mim fazer a média com o poderoso. Eu vou dar razão a ele. A lei eu adapto de acordo com a minha conveniência. Se a lei está escrita, aí, meu amigo, não tem como você variar, não tem como você adaptar, não tem como você manipular, não tem como você mudar, porque tem que seguir o que está escrito ali, é preto no branco. Entendeu? Então, era uma das reivindicações dos plebeus. Como eles sempre levavam ferro, como os plebeus sempre eram prejudicados, eles vão exigir que as leis fossem escritas. Daí nasce a famosa Leis das 12 Tábuas, que foi a codificação de toda a legislação, de todas as leis romanas, que até então, como eu disse, eram só baseadas na tradição e nos costumes. Elas eram baseadas no princípio consuetudinário. Preste atenção, porque eu posso colocar isso no teste, fazer teste sobre isso, e de repente consta essa palavra, e você se enrola todo, não sabe, fica perguntando o que é, diz que eu uso palavras desconhecidas, quando na maior parte das vezes essas palavras são citadas aqui na explicação e vocês nem prestam atenção, não tomam nota. Quer dizer, isso passa batido na hora que eu vou cobrar, vocês não sabem responder, e aí complica. Então preste atenção nesses termos que eu estou utilizando, porque certamente eu poderei utilizá-los na hora do teste. E aí eu não vou explicar na hora do teste, né? A explicação é agora. Senhores, os plebeus também conseguiram emplacar a chamada Lei Canuleia. A Lei Canuleia permitia o casamento entre plebeus e patrícios. O casamento entre plebeus e patrícios era proibido por lei. Podia, a partir da Lei Canuleia, isso se tornou possível. Aí vocês podem dizer: poxa, patrícios queriam casar com plebeus? Patrícios tão importantes das famílias nobres, eles queriam casar com plebeus? Alguns queriam com plebeus ricos. Porque o fato de você ser plebeu, eu expliquei isso na aula passada, creio eu, não é se você tinha dinheiro ou não. O fato de você ser plebeu era a sua origem familiar. Entendeu? Era o seu berço, era de onde você vinha, era a genealogia, era você não pertencer àquelas famílias nobres, ditas poderosas, tradicionais, detentores de terra, etc. Então, o que é que vai acontecer? O casamento agora estava permitido. Lei Licinha. A Lei Licinha tanto obrigava um dos cônsules a ser plebeu, como já adiantei, como também acabava com a escravidão por dívida. Quem é que se ferrava sempre com a escravidão por dívida? Plebeus ou patrícios? Plebeus, lógico. Né? Então, o fato da Lei Licinha proibir escravidão por dívida estava beneficiando exatamente a plebe. Tá legal? A última dessas leis que foram conquistas da plebe foi o direito de eleger um tribuno, chamado tribuno da plebe. Esse cara, o tribuno da plebe, ele era uma espécie de representante dos plebeus no Senado. Então, o senador não podia necessariamente ser plebeu, mas o tribuno da plebe que representava os plebeus lá no Senado. Ok? Então, com essa série de conquistas cidadãs, ok? Os plebeus eles foram, pouco a pouco, meio que se igualando aos patrícios. Isso é muito importante no quesito avanço social. Tá ok? Senhores, adianta aí, por favor, Vanais. Roma, à medida que ia se expandindo, ela se chocou com uma outra cidade poderosa, Maria Rafaela, que também estava se expandindo. Cartago, como vocês podem ver aqui no mapa, localizada no norte da África, onde hoje é o Marrocos. Essa cidade de origem fenícia, ela se tornou, no século III a.C., tão influente, tão poderosa, que ela rivalizou com Roma. Roma se expandiu e Cartago também. Então as duas chegaram num ponto que elas se encontraram disputando território, o choque inevitável, a guerra inevitável. As chamadas guerras
púnicas. Por que púnicas? Porque os cartagineses eram conhecidos pelos romanos como púnicos. Simplesmente é uma palavra de origem latina, ok? Então, está no plural, guerras púnicas, porque foram 3. Ao todo durou mais de 100 anos as guerras púnicas, com vitórias de ambos os lados, em determinadas batalhas, mas no final das contas, os romanos venceram. E um general cartaginês de destaque, chamado Aníbal, por muito pouco, Aníbal não conseguiu derrotar os romanos, por muito pouco. Roma, ao vencer Cartago, amaldiçoou a terra. Jogaram sal na terra. E o ato de você jogar sal na terra é um ato simbólico, né? Você está tornando, entre aspas, aquele solo improdutivo, infértil, inapropriado para a agricultura. Então você está inutilizando aquele pedaço de terra, entendeu? É uma forma de amaldiçoar, uma forma simbólica de amaldiçoar. Não, é simbólico. Acabei de dizer, é simbólico. Representa, né? Pessoal, olha só. Roma, ao derrotar Cartago, não tinha caído. Roma, ao derrotar Cartago, Ronaldo, não tinha mais adversário. Ou seja, a expansão romana, ela se tornou ainda maior. Porque o obstáculo que tinha, que era Cartago, poderosa, cidade rival e tal, foi destruída. Então não tinha mais limites para a expansão romana. Eles vão conquistar isso aqui, ó. Eles vão conquistar tudo isso. Eles vão conquistar isso aqui. Então a expansão romana, ela se acelera após a queda de Cartago. Passa aí, Ivanais, por favor. Pessoal, se tornou tão grande o império, ou melhor dizendo, o território romano, olha só que eu estou já acabando, que os chefes militares, como eu adiantei para vocês, viu, Mateus? Os chefes militares, os generais do exército, eles se tornaram figuras carismáticas, como eu disse. Se tornaram figuras poderosas, bem vistas pelo povo, verdadeiros heróis, né? E com medo, veja bem o Senado como é malandro, com medo dos generais romanos darem um golpe, assumirem o poder, o Senado se antecipa e propõe a divisão do território romano em 3 partes. A parte asiática, a parte europeia e a parte africana. Cada uma dessas partes seria governada por um líder carismático desses que eu estou falando, desses generais romanos. Foi o chamado triunvirato. A palavra triunvirato, vocês sabem, vem de 3. Virato vem de varão, virato em latim, né? Varão, que significa homem. Então, governo dos 3 homens, ou dos 3 varões, ok? Nesse caso, o primeiro triunvirato composto por Crasso. Quem era Crasso? Era um latifundiário, ele não era general, mas era um homem muito poderoso em Roma. Pompeu, general romano. Júlio César, talvez o mais importante general romano de todos. Um homem muito ambicioso, um homem com muita ganância, entendeu? Júlio César coube a parte africana, a Pompeu a parte asiática, e Crasso coube a parte europeia. Então Júlio César, ao governar a parte africana, ele se alia a uma outra figura ambiciosa, a rainha Cleópatra, a rainha do Egito. Ambos mantêm um caso extraconjugal, porque Cleópatra não era casada, mas Júlio César era. Então eles mantêm um caso amoroso, eles vão ter inclusive um filho, chamado Cesário, entendeu? E ambos ambiciosos, eles vão planejar se apoderar de Roma, governar Roma sozinhos, só os dois. O que é que vão fazer? Vão guerrear com Pompeu, derrotam militarmente Pompeu. César, com a ajuda do exército egípcio, com os barcos egípcios, né? A marinha egípcia, eles derrotam Pompeu. E Crasso, coitado, não era um homem de guerra, não era um militar. Ao ver Pompeu derrotado, pegou o beco, né? Abdicou do seu título de triunviro, e as portas ficaram escancaradas para César. Júlio César, na prática, era um rei. Ele não foi rei, ele não foi imperador declarado, ele não proclamou o império, mas ele agia como imperador, ele agia como rei, ele se tornou uma espécie de protetor de Roma,
e na prática estava governando como rei. O Senado, então, tramou e executou o assassinato de César. Chamou ele para uma reunião, entendeu? Uma emboscada, na verdade, e reza a lenda que cerca de 300 facadas. Quer dizer, o cara foi pinicado, né? Pinicado. Ocasião esta em que César pronuncia, Thaís, uma frase célebre ao ver seu filho adotivo Brutus participando da tramóia. Ele teria dito: até tu, vírgula, Brutus. Desapontado, senhoras, por favor, foi o que eu disse no começo da minha explicação, sem brincadeiras. Olha o tempo que nós estamos perdendo. Senhoras, senhores. Ok, vamos retomar aqui, por favor, pessoal, para não perdermos o fio da meada. Aí o Otávio... Não, aí veja bem, aí com o assassinato de César, organizou-se o segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato era composto por Marco Antônio, era amigo de César, era general romano também. Lépido era como Crasso, não era um general, ele era um homem de posses, de bens, e por isso estava compondo o segundo triunvirato. E Caio Otávio, que era militar, e era outro filho adotivo de César. César só teve um filho biológico, que foi... Não, ele teve dois adotivos com a esposa, só teve um biológico, foi com a Cleópatra, mas ele foi assassinado depois que Júlio César morreu. Aliás, depois que Cleópatra morreu, eu vou falar sobre a morte de Cleópatra, aí o filho de Cleópatra com César também foi assassinado. Então, esse triunvirato, quando Cleópatra, entendeu, após a morte de César, percebeu que estava sozinha, evidentemente, ela trata de seduzir Marco Antônio. Ela era uma mulher ambiciosa e queria sempre na cama um homem poderoso. E juntos eles tramam a mesma ideia que César teve com Cleópatra, ou seja, tomar o poder, governar Roma e todo o território romano sozinhos. Vão guerrear com Otávio, Lépido cai fora, né, não era militar. Vão guerrear com Otávio, mas Otávio venceu. Numa batalha marítima, numa batalha de navios, Marco Antônio foi morto em combate. Ao perceber a morte de Marco Antônio, Cleópatra, super mala, vai tentar seduzir Otávio, só que Otávio não cede às suas investidas. Não. Otávio era filho adotivo de César. Cleópatra era amante de César. Entendeu? Aí ela tenta seduzir Otávio. Otávio não cede às suas investidas, rejeita Cleópatra, que é amargurada e sem ter mais um homem poderoso na cama, sem ter mais como ambicionar o poder, como ela estava ambicionando. Porque Otávio não quis que ela fosse a parceira dele, ela comete suicídio, deixando-se picar por duas víboras, duas serpentes venenosas. Então ela comete suicídio e Otávio se torna o primeiro imperador de Roma. Otávio proclama o império. Oi. A víbora não é dada. Não, veja bem. O que é uma víbora? Uma víbora é uma serpente venenosa, cara. Ela pode ser das mais variadas espécies. Se ela for um animal peçonhento, a peçonha é o veneno, a gente chama, né? Então ela pode ser considerada uma víbora. Víbora, o nome víbora não é uma espécie de cobra. Por assim dizer, tecnicamente, é uma cobra venenosa. Qualquer cobra venenosa, você pode chamá-la de serpente venenosa, de cobra venenosa, de uma víbora venenosa. Roma, a minha ideia é encerrar o assunto hoje, olha só. Na próxima aula, eu devo estar passando algumas cenas do filme Gladiador, vou trazer, apesar de ter recomendado. A gente vai trazer para fazer alguns comentários aqui em cima de algumas cenas selecionadas. Então é coisa pouca, durante 30, 35 minutos. Depois a gente faz uns comentários. A minha ideia é segunda-feira fazer isso, já indo. Então hoje eu pretendo, na parte de explicação, de conteúdo propriamente, Ronaldo, encerrar esse assunto. Nós falamos sobre a origem de Roma, recapitulando,
a origem lendária, a origem histórica, falamos sobre a fase monárquica, falamos sobre a política, falamos sobre a sociedade, plebeus, patrícios, aquela coisa toda, dos avanços da plebe, as conquistas que os plebeus tiveram ao longo do século II a.C., falamos sobre Júlio César, os triunviratos, falamos sobre o Senado, falamos sobre as guerras de Roma, sobre os gladiadores, sobre tanta coisa, um pouco sobre a religião romana, a religião, o culto público, o culto privado, ou seja, nós já discutimos bastante. Hoje a gente vai falar sobre o Império, ou seja, a última fase da história de Roma. Vocês podem ver aqui nesse gráfico que a gente percorreu esse caminho e a gente hoje vai falar sobre o Império. Senhores, o Império é a fase áurea da história de Roma, ou seja, é o apogeu, é o auge, é o ápice da história romana. É o período em que Roma atinge suas glórias, atinge um momento de esplendor em termos militares, em termos econômicos, em termos de estabilidade social, entendeu? Então, principalmente no governo de um imperador especificamente chamado Trajano. Esse cara que está sendo mencionado aqui. Aliás, esses dois aqui, o Trajano e o Adriano. Mas o Trajano foi um governo assim que Roma estava em seu apogeu. Não tinha adversários que lhe fizessem algum tipo de obstáculo. Há um momento de paz interna, há um momento de estabilidade política. Então podemos dizer, muitas conquistas militares, o Império se expande como nunca antes. Então podemos dizer que o apogeu de Roma, ele acontece no governo de Trajano. Mas Trajano não foi o primeiro. Como vimos, quando Cleópatra comete suicídio, deixando-se picar por víboras venenosas, como dissemos na aula passada, o vencedor daquela batalha matou Marco Antônio, um outro filho adotivo de César, Caio Otávio, se torna o primeiro imperador. Então ele acaba oficialmente com a república, ele inicia o período imperial e inicia-se aquilo que a gente conhece como Pax Romana, Pax aqui por conta do latim, por isso está com X, ou Paz Romana, como eu disse, é um período de estabilidade que dura aproximadamente 200 anos, quase 200 anos, um período de bastante calmaria, tanto do ponto de vista interno, quanto do ponto de vista dos inimigos externos, ok? Bom, é nessa época que Jesus Cristo nasce, lá na Palestina. É importante, na verdade o nascimento de Jesus não é tão importante, o importante é a morte dele. É a partir da morte que vai começar propriamente o cristianismo, ok? Com os seus discípulos, com os apóstolos, pregando principalmente com Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, que era um cidadão romano. Então ele vai pregar o evangelho, ele vai pregar o cristianismo em Roma. E o cristianismo, Rejane, vai ter uma aceitação muito grande. E vai ter uma aceitação muito grande, uma penetração dentro do império, se espalha. Em algumas décadas, o império estava quase que totalmente cristianizado. Chegou um momento, Romário, que se o imperador romano fosse matar os cristãos, não ia matar, sei lá, 80% da população, não tinha como, né? Entendeu? E por que o cristianismo ele teve grande aceitação em Roma? Porque o cristianismo, Ronaldo sabe bem disso, um menino religioso, um menino crente, um menino muito ligado à religião, criado dentro da igreja, e assim por diante. É um menino, assim, do ponto de vista religioso, eu não conheço outro. Então olha só, o que vai acontecer? Por que o cristianismo teve grande aceitação em Roma? Simplesmente porque o cristianismo ele tem um discurso que favorece, é um discurso de conforto, é um discurso, pessoal, que, sabe, ele dá esperança ao pobre. Sabemos que a grande maioria da população era pobre. Podemos imaginar que a grande maioria da população era rica. Então, se você vem com um discurso, por exemplo, que Jesus teve no Sermão da Montanha, as Beatitudes, o que eu vou dizer aqui, Ronaldo já sabe. Ele disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados.
bem-aventurados que são perseguidos, bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados que sofrem, né? Deles é o reino dos céus e tal. E se você é pobre, se você é necessitado, se você está doente, se você, enfim, tem carências, você recebe essas palavras como conforto espiritual. Então, é uma esperança de uma vida melhor no futuro, após a morte. Então, é um discurso que casa muito bem com as necessidades das pessoas. Houve uma aceitação muito grande, como há até o dia de hoje. Ok? Então, em poucas décadas, o cristianismo ele se dissemina, né? Além do mais, falando do ponto de vista religioso, estou falando do ponto de vista técnico, do ponto de vista histórico, frio, mas falando do ponto de vista religioso, o evangelho tinha que ser pregado, o evangelho tinha que chegar ao conhecimento de todos, o evangelho tinha que ser disseminado, as pessoas tinham que saber, as pessoas tinham que se converter, almas precisavam ser salvas e naturalmente o evangelho chegaria ao Império Romano também. Então o que é que acontece? Vai vir um imperador, que eu vou falar sobre ele já, que vai parar de perseguir os cristãos. Mas eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. É um elemento chamado Constantino. Primeiro, eu vou me ater a essas figuras aqui. Vamos ter algumas dinastias. A dinastia Júlio-Claudiana, que foi a mais troncha de todas. Vou falar já sobre isso. Dinastia dos Flávios, extremamente violentos, muito aguerridos, guerreiros, muito sanguinários. A dinastia dos Antoninos, quando Roma atinge o seu apogeu. E uma dinastia dos chamados Severos, a família, sempre lembrando, dinastia é a família que reina, que já pega um momento de crise, de decadência do império. Tá? Mas vamos falar sobre esses caras. Eu vou destacar, na época que Jesus Cristo foi crucificado, o imperador era Tibério. Vamos falar sobre esse cara, Calígula. Calígula era um insano. O que é uma pessoa insana? É uma pessoa louca, que não tem juízo, propriamente. Calígula, além de manter no seu harém a própria mãe, vocês estão me entendendo, né? O que eu estou dizendo? O harém? Eu já falei aqui o que é um harém, quando eu falei sobre Alexandre. O harém é um local onde o rei mantém suas concubinas, ou suas amantes, suas prostitutas, para o seu deleite sexual. Uma delas era a mãe de Calígula. Calígula tinha um namorado, e era o cavalo dele. Ele é ser juiz mesmo. Era o cavalo dele. E um certo dia ele chegou no Senado, Marciela. E ele... Um certo dia, Marciela, ele chegou no Senado romano, tá os senadores todos lá, e ele diz aos senadores: a partir de hoje, o presidente do Senado é ele, o cavalo. Ele era um cara tão louco, não se sabe onde Roma iria parar se tivesse mais 3, 4 anos de governo de Calígula. Calígula foi assassinado pelos próprios guardas pretorianos que eram encarregados de fazer a segurança dele.